Eu digo pra vocês que eu acho cada vez mais difícil alguém me surpreender no futebol, no sentido de declarações e de entrevistas. É difícil. Normalmente tem um discursinho padrão, né? Ou até mesmo as polêmicas. Elas têm ali pelo menos uma lógica de compreensão. Só que a entrevista que eu ouvi do técnico Wagner Mancini, meu parceiro, me caíram os butiás do bolso. Eu não consigo acreditar que ele falou o que falou lá para os colegas da Rádio Bandeirantes de São Paulo. Wagner Mancini conversou com Elias Júnior, falou sobre o rebaixamento do Grêmio, o que ele pensava na época, fez críticas aos dirigentes e eu vou mostrar para vocês o que pensa o ex-comandante, graças a Deus, do Grêmio. Fala galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui numa dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos do tricolor do técnico Wagner Mancini. Ah, Dávila, não é um assunto agradável. Dávila, vamos falar do time do Roger. A gente vai falar sobre isso, cara. A gente fala sobre isso diariamente, mas o rebaixamento ele é uma história que precisa ser contada e recontada sim. É uma história que precisa ser analisada a fundo e o Mancini traz novos componentes para o rebaixamento. Afinal de contas, ele era o comandante, ele era o cara que devia salvar, mas pelo visto ele não acreditava que havia algo para ser salvo, viu? Mesmo faltando 14 jogos quando assumiu. Eu vou contar isso com calma, mas antes, deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nada e vem fazer parte da dupla, cara, para ficar bem informado de Grêmio e de Internacional comigo, Matheus Dávila, e com o Tiger Jank. Vamos acompanhar o técnico Wagner Mancini, porque o treinador ex-Grêmio, agora desempregado, ele conversou com os colegas da Rádio Bandeirantes de São Paulo, lá com o querido Elias Júnior, um grande cara, e falou sobre a sua frustração. Reclamou das cobranças demasiadas, no entendimento dele, né, da imprensa, diz que não sofria com pressão de torcida no Rio Grande do Sul, que saía na rua com tranquilidade, que talvez fosse alguma coisa de rede social e que os dirigentes se apegam muito em rede social, seguiam muito pela rede social e que quando recebeu o convite, ele achava muito difícil salvar o Grêmio e deixou isso claro para os dirigentes. Mas peraí, vamos ouvir juntos, vamos fazer o seguinte, vamos ouvir juntos o que disse o Wagner Mancini nessa entrevista lá na Band. Vamos acompanhar juntinho aqui. Se a gente analisar o seguinte, eu vim trabalhar no América, né, e acabei recebendo o convite do Grêmio naquela oportunidade, faltavam 14 jogos, e eu disse para a diretoria naquela época que era muito difícil a gente escapar, e aí foi me dado o retorno de que eles sabiam. Vocês estão entendendo o ponto aqui? Era muito difícil, no entendimento, na cabeça do técnico Wagner Mancini, salvar o Grêmio naquela situação. Lembrando que o Grêmio teve a oportunidade de sair da zona do rebaixamento com o técnico Wagner Mancini. Que o Grêmio teve momentos chaves no campeonato depois da troca de técnico, depois da saída do Felipão para a entrada do Mancini. Faltavam 14 jogos. Era a última atacada do Grêmio. E ele, Mancini, diz que quando recebeu o convite, olhou para a direção, olhou para a tabela e disse, olha, é muito difícil, tirando a responsabilidade dele. Mas o que mais me chamou a atenção, e aqui eu não consigo acreditar, tá, é que a direção tenha concordado. Porque vocês ouviram o Mancini, ele disse, eles concordaram que era difícil. Mas peraí, vamos seguir acompanhando porque vai melhorar. Que eles, por tudo aquilo que eles estavam acompanhando no campeonato, eles sabiam que permanecer na Série A seria muito difícil e por isso estavam me contratando. Como assim? Que eu fosse o treinador para 2022. Então, o Mancini, no raciocínio que ele faz lá na Rádio Bandeirantes de São Paulo, está nos dizendo a seguinte mensagem, tá? Olha só, olha o que ele está falando. A direção do Grêmio não acreditava muito na possibilidade de se salvar do rebaixamento, afinal de contas era muito difícil, e contratar em 2021 o treinador para a Série B de 2022, é isso? O Grêmio não contratou o cara para salvar, contratou o cara para subir em 2022? É isso que o Mancini basicamente está dizendo. E ele segue com o raciocínio dele. Beleza, eu aceitei. Paguei a multa do América, isso é bom que seja dito, Elias,
porque eu tenho dado poucas entrevistas. Eu tenho escolhido as pessoas... Tá dizendo que pagou a multa lá pro América, o América ficou pistolaço quando ele saiu, né? Eu paguei a minha multa para sair do América, porque muita gente achou que eu não deveria ter saído, enfim. Aí eu assumo o Grêmio e tenho um aproveitamento nesses 14 jogos de quase 48%. Meu Deus, que aproveitamento top. O que daria pra gente, se eu tivesse no campeonato todo, o 6º lugar no campeonato. Então a diretoria... Lembrando, né? Lembrando, para fazer justiça também ao técnico Wagner Mancini, que ele pegou já o Red Bull Bragantino desinteressado, né? O sub-20 do Red Bull Bragantino, pegou quem mais desinteressado? Pô, pegou o Atlético Mineiro campeão, né? Wagner, ele teve jogos facilitados naquela reta final de campeonato brasileiro, mas fez o trabalho dele, né? 48%, poxa, um excelente aproveitamento, professor. Que a manutenção fazia parte do projeto da minha contratação e me mantém. Aí eu inicio o ano, a gente acerta 5 semanas de pré-temporada e é normal que quando você dá para o atleta 5 semanas de pré-temporada, é natural que quando você começa a jogar há uma certa dificuldade, que o atleta já vem de um mês inativo e mais 5 semanas, um pouco mais de um mês, de uma carga intensa para suportar. Tá explicando, justificando, né? Por que não foi tão bem na arrancada. Mas aí você começa a ser cobrado por bons jogos no estadual, porque você não pode perder o campeonato por Grêmio. Primeiro ponto, não pode perder o campeonato com o Grêmio. Mas a dúvida, tá? A questão envolvendo o Mancini não era ganhar ou perder o campeonato. Não era isso. Era como o time reagia dentro de campo. A falta de um progresso técnico e tático. Esse sempre foi o questionamento da imprensa, dos torcedores, dos dirigentes. Por que o time não está progredindo taticamente? Está estático, está a mesma coisa. Não era jogar bem, era apresentar uma melhoria. E a direção do Grêmio não achou que havia essa melhoria, por isso ele foi demitido. Por isso tu foi demitido, Mancini. Então tudo isso a gente entende, porque nós somos do futebol. Agora, aí você tem em 4 jogos apenas 1 empate e 3 vitórias. E está sendo questionado, enfim, é a cabeça do dirigente, né? A gente tem trazido muitos técnicos de outros países. Eu acho que nós deveríamos também olhar para o lado do dirigente e até mesmo da imprensa, viu, Elias? Acho que tem muita gente comentando aí que poderia também ser substituído por português, por argentinos, por uruguaios, como os dirigentes também. Por que a gente também não importa dirigentes do exterior, né? Para que a gente faça realmente a mudança do futebol brasileiro. Porque muitas vezes a gente fica focado naqueles técnicos que estão sendo vencedores, mas também tem outros que não estão vencendo. E eu não sou contra a vinda deles, não, viu? Wagner Mancini sobrou cacetada para tudo que é lado, menos para o seu trabalho no Grêmio. Porque no entendimento do Mancini, né, ele estava invicto na temporada, não haviam razões para ele ser demitido. Mesmo que ele tenha assumido, faltando 14 jogos para terminar o Campeonato Brasileiro e não tenha conseguido salvar o clube. Mesmo que ele tenha assumido esse compromisso de salvar o Grêmio, de dizer publicamente para o torcedor gremista que ele estava lutando para evitar o rebaixamento e ele no seu íntimo ou nos bastidores não acreditava nesta possibilidade. O que o Mancini nos falou aqui é que ele vendeu um discurso mentiroso. Porque se ele, Mancini, não acreditava que o Grêmio sairia desta situação, ele não poderia aceitar o cargo. Porque a missão de 2021 era salvar o Grêmio. E ele não acreditava neste salvamento. Era muito difícil e o projeto envolveria a temporada de 2022. Por favor, né? Convenhamos, existem aí algumas questões que precisam ser pensadas. E eu não acredito que a direção do Grêmio tenha contratado Mancini com a cabeça de que é muito difícil, se cair ele fica. Eu não posso acreditar, a grandeza do clube não permite isso. Convenhamos que não permite. Mas enfim, é importante para nós
analisarmos a cabeça do comandante, vermos como ele pensa e pensava, porque daí fica bem mais fácil de entender o que aconteceu com o Grêmio no ano passado. Deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal e me fala o que tu achou das declarações do técnico Wagner Mancini. Deu pra ver, ficou muito claro que ele tá incomodado com os dirigentes do Grêmio, porque demitiram ele porque o trabalho estava apenas começando. A gente se vê. Tchau, tchau.